Olá, bom dia a todos meus amigos do canal Filemon. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de sábado, gostaria de pedir aos nossos amigos, nossos irmãos, que ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joia, faça o seu comentário. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva no canal Filemon. Envia esse link a todos os seus irmãos, seus amigos, seus parentes, para que eles também possam fazer parte do mesmo. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Clubes. Aleluia! Quero deixar uma palavra nesta manhã, e a palavra que eu quero deixar é concernente à mordomia dos olhos. É um aspecto teológico que norteiam a conduta cristã. Glória a Deus, aleluia. O versículo básico desta palavra se encontra em Gênesis capítulo 5, capítulo 15, versículo número 2, que diz as seguintes palavras: Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ouvimos aqui um versículo bastante importante da palavra de Deus, e onde Abrão, ele pergunta ao Senhor o que é que Deus ia dar para ele, e no mesmo tempo ele faz uma reclamação dizendo que ele vive sem filho e ele tem um mordomo da sua casa, que é o Damasceno Eliezer, que talvez seria esse o plano de Abrão, deixar Eliezer como o herdeiro de toda a sua fortuna. E eu quero aqui apresentar para vocês as três expressões hebraicas. Duas palavras gregas e uma latina que dão sentido ao verbete mordomo. Vejamos a primeira. A expressão filho de aquisição, é encontrada em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Ele já considerava o Damasceno Eliezer como um filho de aquisição, ou um filho adquirido, conforme ele diz aqui. Então disse Abrão ao Senhor Jeová: que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E a segunda palavra, Asher, significa homem que está sobre mencionada em Gênesis capítulo 43, versículo 19. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. A seguir temos Bartins, quem está sobre a casa, registrada em Gênesis capítulo 44, versículo 4. Observamos aqui que, saindo ele da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava com ele à sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhe dirás: por que pagaste por mal o bem? É uma história que todos conhecem,
é uma história da chegada dos irmãos de José no Egito para comprar comida, e ao sair, José mandou que então o seguisse, né, para que ali apresentasse a eles uma acusação de que eles teriam pagado o bem com o mal. O que eu quero falar nesta manhã concernente à mordomia dos olhos é que os nossos olhos, se nós não administrarmos os nossos olhos, através de uma má administração, nós possamos cair, né, levar uma queda e depois possamos até não ter condições de nos levantarmos. Aqui diz que os olhos foi o motivo da queda de Adão, né? A queda de Adão todo mundo conhece como que ele caiu, lá no jardim do Éden. Satanás arquitetou a queda de Adão e Eva, utilizando para isso um importante órgão do corpo, que é os olhos. É um órgão importante, porque nem nós não possamos viver sem os olhos. Claro que existe muitos deficientes visuais que podem manter uma vida normal, mas a visão ela faz muita falta para o nosso corpo. Então Satanás chega e fala com Eva a seguinte palavra: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram as folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Do versículo 5 ao 7. Nós sabemos que Deus já havia dado uma ordem a Adão, dizendo que do fruto de toda árvore que se encontra no jardim, podereis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque o dia em que dela comer, certamente morrereis. Mas Satanás, ele usou a sua artimanha, né? E aproveitando o momento em que Eva estava sozinha, passeando no jardim, e ali, olhando para as árvores frutíferas, Eva aproximou-se daquela árvore que estava no meio do jardim, e começou ali a olhar o seu fruto, e olhando com os seus olhos, surgiu ali o desejo de se alimentar daquelas frutas. Satanás então aproveitou a ocasião e fez essa pergunta, explicando. Ele diz para Eva o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher, ela não teve capacidade de ter uma boa administração do seu olhar. Ela continuou fixando os olhos para aquela fruta, e então vê o desejo. Então, meus irmãos, meus amigos, os olhos, portanto, têm uma sublime missão em nosso corpo. Que missão que é essa? Porém, se não soubermos utilizá-los para o bem, se tornarão motivo de muito tropeço. De acordo com os versículos supracitados, nossos primeiros pais foram seduzidos pelos olhos, na esperança de que eles se abriam, e assim aberto os fariam semelhante a Deus. Eu gostaria aqui ainda de mencionar uma outra personagem bíblica que também teve a sua queda
motivado pelos olhos. Os olhos, a Bíblia nos diz que os olhos são a candeia do corpo. Nós observamos aqui que Ló, ele prosperou muito ao lado de seu tio, pai adotivo, Abraão, e isso fez com que os pastores dos rebanhos dos dois brigassem pelas pastagens dos seus animais, né? E nosso experiente patriarca Abraão, ele tinha o direito de escolha, o direito de escolher que lado que ele iria, ou que lado que o seu sobrinho e seu filho adotivo pudesse ir. Esse direito era de Abraão. Mas Abraão, humildemente, demonstrando a sua humildade, ele sugeriu-lhe a escolha local para onde desejar ir. Ele disse olha, então você vai escolher, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele sugeriu a escolha local para onde desejava ir, a fim de que se evitasse a contenda entre ambos, sobrinho e filho de criação. Dominado pela concupiscência dos olhos, escolheu a campina verdejante do Rio Jordão, conforme registra em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Então observamos aqui que pela a concupiscência dos olhos, Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão. Ele olha ali para aquela terra e ele achou que era uma terra bem regada, uma terra bem frutífera, e ele escolheu ir para essa terra. O direito de escolha era de Abraão e não de Ló, porque além de ser seu tio e pai de criação, era o mais velho. Porém ele foi antiético e esqueceu-se de sua condição de sobrinho e filho de criação, mas ele pagou muito caro por isso. Foi rejeitado por todos os moradores de Sodoma e até desrespeitado quando propôs a troca de seus 2 hóspedes por suas filhas, que ainda era virgem. Então nós observamos aqui que muitas vezes a escolha dos nossos olhares, a escolha onde nós fixamos os nossos olhos, muitas vezes nós pagamos muito caro, um preço alto. Por quê? Porque muitas vezes não sabemos administrar os nossos olhos. Com as minhas palavras agora eu digo que o primeiro olhar muitas vezes não nos causa nenhum problema. O problema é causado quando nós damos o primeiro olhar e fixamos os olhos em determinados objetos, em determinadas pessoas ou em determinado campo, que foi o que aconteceu com a vida de Ló. Deixa eu falar outro negócio interessante nessa palavra. Talvez você esteja não entendendo, mas você pode pedir direção a Deus, e que Deus vai te dar entendimento e você vai entender o que eu quero dizer sobre a mordomia dos olhos. Os olhos também foi o motivo da bênção de Agar. Uma outra história bastante conhecida na Bíblia, é a história de Agar. Todo mundo sabe que Agar, ela era serva de Sara, que antes era Sarai, e ela era serva de Sarai, mas quando Deus deu a promessa a Abrão que ia lhe dar um filho, Sara decidiu antecipar a promessa de Deus, oferecendo a Abrão a tua serva Agar. Agar
ela, como foi oferecida a Abrão, Abrão tomou posse da sua serva, né? Só que Agar esqueceu que era apenas uma serva. Por ter engravidado de seu senhor, com a permissão de sua senhora, e ter Ismael, ela provocou a ira de Sara, que determinou a sua expulsão da casa, juntamente com seu filho, e no deserto de Berseba, após acabar a água, ela aguardava a morte, conforme registra aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16, que diz: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, dizia: que não veja eu morrer o menino. Para vocês terem uma ideia, dificilmente ter uma árvore no deserto. Então, Deus fez com que nascesse aquela árvore ali no deserto, né? E Agar pôde colocar o menino debaixo daquela árvore, afastando-se a distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer, né? Deus se comoveu com a atitude de mãe praticada por Agar e determinou que surgisse um poço de água naquele deserto. Olha só que coisa interessante, né? Ela olhou para o deserto, ela olhou para aquela árvore, ela colocou o menino, né? E aqui, ainda no versículo 20, capítulo 21, versículo 19, diz: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Olha que coisa interessante. Ela olhou com seus olhos, ela enxergou o poço de água que Deus providenciou no deserto. Deserto não tem água, todo mundo sabe disso aí, mas Deus providenciou e ela pôde ali encher o seu odre de água, e saciar a sede do menino, e evitando sim a sua morte. Bom, e não vou prolongar muito a palavra sobre Agar, porque eu vou passar para uma outra personagem. Por exemplo, os olhos foi o motivo da vitória de Jacó. Você já parou para meditar, já parou para pensar que Jacó também teve grandes vitórias, e o motivo da vitória de Jacó foi os seus olhos? Que diz que Jacó fugia da presença de Esaú por ter tomado sua frente no preparo da refeição solicitada por Isaac. Ele foi tão esperto, tão sabido, juntamente com a sua mãe Rebeca, que ele tomou a frente do primogênito. Olha só, e seu pai, o qual pretendia abençoar o seu primogênito antes de morrer. Ele, auxiliado pela Rebeca, sua mãe, o filho mais novo chega primeiro com um prato suculento e toma a dádiva do mais velho. Esaú declara que apenas esperaria a morte de seu pai, Isaque, para depois matar Jacó. Este então resolveu fugir para a terra de Rebeca, sua mãe, em Harã, e na primeira noite de viagem, sozinho, deitado para descansar, a fim de recobrar sua força física, e tem um belo sonho que retrata o seu futuro. Ele deitou para descansar e ali adormeceu. E ele tem aquele belo sonho que a qual retratou o seu futuro. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei, a ti e a tua semente,
e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Aleluia. Em Gênesis capítulo 28, versículo 12 ao 15, você encontra estas palavras. Aquela visão celestial, ela confortou muito Jacó e encorajou a seguir a sua caminhada, certo que seria vitorioso naquele empreendimento. Aleluia. Realmente, 20 anos depois, ele retorna abençoado por Deus. Jacó jamais se esqueceu de que foi aquela revelação divina que o susteve até o fim da sua existência. Jacó morreu na convicção de que seu sonho seria realizado integralmente. Seus descendentes, as 12 tribos de Israel, conquistaram a terra de Canaã. Aleluia! Berço do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! Eu acredito que não vai ter assim condições de eu chegar ao fim desta palavra. Eu preciso aqui abreviar algumas coisas. Mas eu quero falar aqui também concernente à queda de Davi. A queda de Davi também, ela foi provocada pelos olhos, né? Observamos aqui que a Bíblia, ela é categórica. A Bíblia é categórica quando afirma: e aconteceu à hora da tarde, que Davi levantou do seu leito, né, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando-se, e era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, a filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer, e entrando ela a ele, aleluia, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fez-o saber Davi, e disse: estou grávida. Está em 2 Samuel, capítulo número 11, versículo 2, né, até ao 5. E foi o motivo da queda de Davi, porque ele poderia muito bem ter acompanhado o general para a guerra, para a batalha, mas não, decidiu ficar em casa, né? E ali levantando do seu leito, passeando no terraço do palácio da casa real, ele viu a mulher se banhando, talvez numa piscina, ou talvez num lago, conforme queira mencionar. Mas se ele tivesse ocupado em outras ocupações, ele poderia então, sabe o que? Ter evitado que aquela queda viesse a acontecer. Mas só aconteceu porque ele não soube administrar os olhares dos seus olhos. Ele não administrou. Os olhos de Davi não teve uma boa administração. Porém, meus queridos, que esta palavra que você poderá assistir e ouvir, ela possa ficar guardada no seu coração. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Crescia a cada dia na graça diante do Senhor e dos homens. No entanto, não vigiou e ficou no palácio real, quando deveria encontrar-se no campo de batalha com o seu exército, em peleja contra os amonitas. Seus olhos o traíram, e quando percebeu, já havia adulterado com a esposa do seu melhor general e amigo. Este pecado
E os outros que seguiram trouxeram-lhe consequência funesta pelo resto da sua vida. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar. Existe um provérbio muito importante que eu estou meditando, que mente vazia é oficina do diabo. Vamos então ficar com a nossa mente ocupada para fazer a obra de Deus. Temos que ter a mente de Cristo, temos que ter a mente de ganhador de alma, temos que ter a mente de evangelista, de missionário, de pastor, de obreiros para trabalhar na obra de Deus. Aleluia. A mordomia dos olhos. Olha só, no início deste artigo está escrito que significa a palavra mordomia. Aqui nós observamos que tem um versículo aqui na palavra de Deus, em São Mateus capítulo 6, 22 e 23, diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Os olhos, portanto, são os guardiões da casa, ou seja, do nosso corpo. Observamos que todas as atenções que se transformam em pecado são assimiladas por nossa visão. Concordo plenamente com o adágio popular que diz que os olhos não vê, o coração não sente. Eu concordo com isso. Jesus fez a seguinte declaração: portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo será lançado no inferno. São Mateus capítulo 5 e versículo 29. Então nós observamos aqui que a mordomia dos olhos é muito importante. E mediante esse versículo que eu acabei de citar, que eu acabei de ler, eu quero aqui estar encerrando esta palavra e recomendando a todos vocês, prezados irmãos, prezados amigos, ouvintes, que você possa meditar nessa palavra, guardar no seu coração, aleluia, para não pecar contra Deus. Pois o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, escondi, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.